Olá, pessoal! Nesta aula, estarei corrigindo a atividade sobre prismas e cilindros, que se encontra na página 237 e 238 do livro Matemática, Realidade e Tecnologia. As questões que eu passei foram as questões de 1 a 4. Então, vamos lá. Vamos agora analisar a questão de número 1. Então, nessa questão 1 aí, nós temos 4 cilindros, né? Cujas bases dele, ó, o diâmetro é 10 centímetros e a altura é 13, esse da letra A. O da letra B, o diâmetro é 14 centímetros, a altura 5. Da letra C, diâmetro 4, a altura 15. E da letra D, diâmetro 6, a altura 3. Nós vamos agora descobrir o cálculo do volume desses 4 cilindros aí, certo? Então, pessoal, fiquem bastante atentos à área da base, tá? Porque tem uma regra comum para calcular o volume de prismas e cilindros, analisando a área da base, tá? Você vai observar se a base, por exemplo, dos prismas, se a base for um triângulo, você calcula a área do triângulo e multiplica pela altura. Se a base for um quadrado, multiplica a área do quadrado e calcula a área do quadrado e multiplica pela altura. Se a base for um pentágono, calcula a área do pentágono e multiplica pela altura. Então, o volume de prismas e cilindros segue uma mesma regra. O cilindro, a base dele é um círculo, calcula a área da base e multiplica pela altura. É isso que nós vamos fazer agora para descobrir o volume desses 4 cilindros que estão aí, certo? Então, vamos lá. Para o cilindro da letra A, nós temos aí que o diâmetro dele, ó, é 10 centímetros e a altura 13 centímetros. Então, se o diâmetro é 10 centímetros, para calcular a área da base, nós vamos jogar no raio. Então, olha, na letra A, o raio vai ser 5 centímetros. E nós calculamos a área da base. A área da base, representada por esse AB aí, vai ser igual a πr ao quadrado. Por quê? Porque R é o raio, né? E π é igual a 3,14. Então, a área da base vai ser igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 25. A área da base vai ficar 78,5, certo? Pronto, descobri a área da base. Agora, para descobrir o volume, é só você pegar a área da base, né, o volume, a área da base, que deu 78,5, e multiplicar pela altura desse cilindro, que é 13 centímetros. Multiplica pela altura. O volume vai ficar 1020,5 centímetros cúbicos, certo? Então, esse é o resultado final do volume do cilindro da letra A. Agora, vamos para o cálculo do volume dos cilindros da letra B. Na letra B, nós temos aí um cilindro cuja base tem um diâmetro de 14 centímetros. Então, o raio desse diâmetro vai ser de 7 centímetros. Aí você joga no cálculo da fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. Aí aqui a área da base vai ser 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 7. Então, a área da base vai ficar 3,14 vezes 49. A área da base, que vai dar um total de 153,86. Essa é a área da base. Agora, você pega esse resultado e multiplica pela altura do cilindro. A altura desse cilindro aí é 5 centímetros. Então, você vai pegar aqui o volume, vai ser a área da base, que deu 153,86, que multiplica pela altura, que é 5 centímetros.
Então, o volume aqui vai dar um total de 769,3 centímetros cúbicos. Esse é o resultado final da letra B. Certo, pessoal? Agora a gente vai para a letra C, o cilindro aí da letra C. Na letra C, nós temos aí um cilindro com a base, né? O diâmetro aí, vocês podem observar, que é de 4 centímetros, certo? Se o diâmetro é 4 centímetros, o raio vai ser 2 centímetros. Então, na letra C, o raio é igual a 2 centímetros. E jogamos na área da base. Sabemos que a base de um cilindro é formada pelo círculo e a área do círculo é πr ao quadrado. Aí agora aqui é só substituir, ó. 3,14 vezes o raio, que é 2, né? 2 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 4. A área da base vai ficar um total de 12,56 quilos. Essa aqui é a área da base. Agora, o volume é a área da base vezes a altura. E qual vai ser a altura desse cilindro? 12,56 a área da base vezes a altura. Então, nós temos aqui na letra C que a altura é 15 centímetros. Então, você vai multiplicar aqui, ó, 12,56 vezes 15, que vai dar 188,4 centímetros cúbicos. Esse aqui é o resultado do volume da letra C, tá? Desse cilindro aí. Agora, nós vamos descobrir aqui qual o volume do cilindro da letra D, tá? Da letra D. Na letra D, nós temos aí um cilindro com o diâmetro medindo 6 centímetros. Se o diâmetro é 6 centímetros, o raio vai ser 3, que é a metade. O raio é 3 centímetros, então a área dessa base aí vai ficar πr ao quadrado, a área da base vai ficar 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 9. Aí a área da base, que dá um total de 28,26. Aí aqui agora eu vou descobrir o volume, que é a área da base vezes a altura. Então, nós vamos pegar 28,26 e multiplicar pela altura do cilindro, que é de 3 centímetros. Então, aqui vezes 3, o volume vai ficar 84,78 centímetros cúbicos, certo? Esse aqui é o volume do quarto cilindro aí, da letra D. Agora, nós vamos para a questão de número 2, certo? Vamos analisar ela aí. A questão de número 2. Na questão, vamos lá, número 2. Então, tá aqui. Gabriela comprou um doce de amendoim cuja embalagem tem formato de prisma, em que a base corresponde a um triângulo equilátero. Após consumir o doce, Gabriela vai utilizar a embalagem para acondicionar glitter para fazer artesanato. Observe as medidas internas dessa embalagem e calcule quantos centímetros cúbicos de glitter ela pode acondicionar no máximo. Então, nós temos aqui essa embalagem. Observamos que ela tem um formato de um prisma de base triangular. Ó. Por que um prisma? Porque as suas faces são retângulos, certo? Todo prisma, as faces são retangulares.
E a base dele é formada por um triângulo, então é um prisma de base triangular. E um detalhe a observar nesse enunciado é que ela disse que a sua base corresponde a um triângulo equilátero. Aí o que é que você tem que observar? Que você, ao invés de você colocar como a área do triângulo comum, que é a base vezes a altura dividida por 2, você vai fazer o cálculo da área da base pela fórmula do triângulo equilátero, tá? Que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, em que L é o lado. Então, olha, por quê? E quem vai ser o lado aqui? Vai ser 5 centímetros, certo? Que vai ser substituído no lugar de L. Aí o resultado você multiplica pela altura que corresponde a esse comprimento aqui, ó, da embalagem. Então, olha, resolvendo aqui essa questão, né? Como que vai ficar esse cálculo aí? Ó, vamos observar agora como que se descobre o volume, o volume não, a área de um triângulo equilátero. Qual é a formulazinha? Gente, a fórmula da área de um triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A fórmula da área de um triângulo equilátero, ela é diferente da área de um triângulo comum, tá? Isso acontece por causa dos seus lados. Isso acontece por causa dos seus lados, que são todos congruentes, tá? Então, aqui, nós vamos substituir a informação que tem na figura aí da embalagem, né? Que ele disse que a base tem um comprimento de 5 centímetros, que é o lado do triângulo, que é representado aqui por L, e vai substituir e descobrir qual é a área dessa base aí, que isso é formada por um triângulo. Então, aqui, como é que vai ficar? Você vai fazer isso. Então, a área desse triângulo equilátero vai corresponder a 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Calcula a potência, vai dar 25 raiz quadrada de 3, certo? Sobre 4. Então, a área aqui vai ficar, divide 5 por 4, que vai dar 6,25, raiz quadrada de 3. Essa daqui é a área da base, é a área do triângulo equilátero. Mas eu quero descobrir o volume. Ele está perguntando quanto de volume, né, aproximadamente, ela poderá armazenar, condicionar dentro desta embalagem. Então, aqui eu já sei qual que é a área da base. Vou pegar esse resultado e multiplicar pela altura do prisma, certo? Então, o volume aí vai ser 6,25 raiz de 3, que é a área da base, né? Que aí você vai pegar isso aqui e vai multiplicar pela altura, que corresponde a 30 centímetros. Então, aqui o volume vai ficar igual a 187,5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Essa raiz, ela só vai repetir, tá? Porque quando você multiplica um número, né? Quando você multiplica um número com a raiz, só faz juntar. Então, aqui eu multiplico esse número com esse número, né? Ó, 6,25 vezes 30. E a raiz, você só conserva ela, certo? Ela tem o mesmo valor, como se fosse uma variável, tá? Só multiplica os números e repete a raiz. Então, esse daí é o resultado final da número 2, certo? Agora, nós vamos para a questão de número 3. Eliseu separou um experimento, certo? Os dois recipientes representados Então, pessoal, agora estarei corrigindo a questão de número 3, que diz o seguinte: Eliseu separou para um experimento os dois recipientes representados a seguir. O recipiente 1 tem formato de cilindro
e o recipiente 2 de bloco retangular. Então, observamos aí, ó, que o comprimento desse cilindro, né, ele tem 20 centímetros de altura, e o diâmetro da base aqui é 12 centímetros. E o recipiente 2, nós temos que ele tem 22 centímetros de altura, e as bases 10 e 10, ou seja, esse recipiente 2, ele é um prisma de base quadrada, certo? Aí, o que que você tem que fazer? O que que ele está querendo agora? Vamos ver aqui, ó. Durante o experimento, Eliseu encheu completamente de água o recipiente 1, esse aqui, né, o cilindro, e despejou todo o conteúdo no recipiente 2, o prisma de base quadrada. Ao final deste experimento, podemos afirmar que o recipiente 2 não ficou completamente cheio? Ficou completamente cheio e a água não transbordou? Ficou completamente cheio e transbordou menos de 100 ml de água? Ficou completamente cheio e transbordou mais de 200 ml de água? Então, aqui, nós podemos observar que a resposta certa que condiz aqui é a letra C. Ficou completamente cheio e transbordou menos de 100 ml de água. Mas por quê? Por que que ficou completamente cheio e transbordou menos de 100 ml de água? Vamos descobrir isso aí agora através dos nossos cálculos, certo? Como? Primeiro, você tem que descobrir o volume de cada um. Quanto de volume coube aqui nesse recipiente 1 e quanto de volume coube no recipiente 2, certo? Então, vamos calcular o volume 1 aí. O volume do primeiro cilindro, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, nós temos aqui que o diâmetro da base do cilindro é de 12 centímetros. Então, a regrinha básica para calcular o volume de prismas e cilindros é a área da base vezes a altura. Então, a base é um círculo. Então, vamos descobrir a área do círculo, né? Que é π L ao quadrado. Então, a área da base vai ficar 3,14 vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio aí? Vai ser 6, porque o diâmetro é 12, não é isso? Então, a área da base vai ficar 3,14 vezes 36. E a área da base vai dar um total de 113,04. Essa é a área da base. Agora, multiplica a área da base pela altura do cilindro. Então, o volume aqui vai ser 113,04, que multiplica pela altura dele, que é de 20 centímetros. O volume desse cilindro vai dar um total de 2.260,8 centímetros cúbicos, certo? Agora, nós vamos descobrir aqui, do outro lado, qual é o volume desse prisma de base quadrada. O volume, nós sabemos que a regrinha básica é a área da base vezes a altura. Então, olha, a área da base desse prisma aí é a multiplicação de 10 vezes 10. Por quê? Porque é um quadrado, né? A área da base é um quadrado, observando aí as dimensões dele. Então, aqui vai ficar 100. Então, a área da base é 100. Aí, eu vou, para descobrir o volume, vou multiplicar 100 vezes a altura. A altura dele é 22 centímetros. Então, com isso, nós concluímos que o volume vai ser 2.200 centímetros cúbicos, certo? 2.200 centímetros cúbicos. Agora, nós vamos analisar. O que ele fez? Ele pegou o volume do cilindro, certo? E despejou dentro do volume do prisma de base quadrada. Então, olha, como que vai ficar isso aqui? Como é que eu sei que vai ser menos de 100 ml? É só você pegar e fazer uma subtração. Você vai pegar 2.260,8 menos 2.200, que vai dar 60,8 centímetros cúbicos, que dá menos de 100 ml. Então, essa é a conclusão que nós chegamos,
Certo, pessoal? Então, esse aqui é o cálculo que o resultado que nós chegamos para concluir que a resposta certa é a letra C, tá? Precisa fazer tudo isso aqui para você responder aí e saber por que é a letra C, tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora para a última questão, que é a questão de número 4, certo? Vamos analisar ela aí, para que vocês possam compreender melhor o que eu vou falar aqui. Então, bora lá. Cadê? Ah, tá. Não, a questão de número 4 está na página 238. Vamos ver aqui. 7, ela tá bem para cá. Tá aqui. Então, essa daqui é a questão de número 4, que diz assim: a professora de matemática do 9º ano pediu aos alunos que indicassem as medidas do raio e da altura de um cilindro diferente do desenhado por ela na lousa, porém cujo volume fosse igual. Observe a seguir o cilindro desenhado pela professora e as respostas de 3 alunos. Então, a professora desenhou esse cilindro aqui, ó, com altura 12 centímetros e o diâmetro, né, 6 centímetros. Então, o João, ele fez as modificações, né? Ele colocou o raio 2 centímetros e colocou um cilindro com altura 27 centímetros. O Marcos, com o raio medindo 5 centímetros e a altura 20. A Thaís colocou o raio 6 e a altura 3. Ou seja, para descobrir quais são desses 3 alunos que realizaram os cálculos corretamente, você precisa descobrir o volume do cilindro da professora, o volume de cada um desses alunos, para ver qual dos resultados, ou quais dos resultados, vai bater com o volume do cilindro da professora. Aquele cujo resultado der igual, vai ser os alunos, né? Vão ser os alunos que realizaram o cálculo, descobrindo as medidas de forma correta. Então, vamos fazer esse cálculo agora para descobrir quem é que está certo. Se é o João, o Marcos, a Laís, se vai ter mais de um aluno que vai acertar ou não, certo? Esse cálculo aí. Então, bora lá. Analisando aí esse cilindro, né? Vamos observar aí os cálculos de todos eles. Então, primeiro, nós vamos calcular aqui o volume do cilindro da professora. Porque se eu não souber o volume do cilindro dela, como que eu vou descobrir se os alunos estão corretos ou não, né? Então, vamos lá. Então, o cilindro da professora, né? Da professora. Vamos ver qual vai ser o volume dele. Então, sabemos que o diâmetro dele, a base é 6 centímetros. Então, o raio vai ser igual a 3 centímetros. Jogando aqui na área da base, vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 9. Que a área da base vai dar um total de 28,26. Agora, a gente pega esse resultado e multiplica pela altura do cilindro aí da professora, certo? Que é o volume, que vai dar 28,26 vezes a altura, que é 12 centímetros. O volume aqui vai dar um total de 339,12 centímetros cúbicos, certo? Esse daqui é o volume do cilindro da professora. Agora, a gente vai ter que calcular o volume do cilindro dos alunos,
para ver se o resultado vai ficar igual a esse aqui, certo? Com medidas diferentes. Então, vamos agora analisar aí o volume do João. Vamos ver se vai bater com o da professora, tá? João. Então, olha, no cilindro do João, ele colocou o raio medindo 2 centímetros e a altura ele colocou 27 centímetros. Então, vamos ver aqui. O raio é 2 centímetros. Então, aqui, a área da base vai ficar 3,14 vezes 2 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 4, que vai dar um total de 12,56. Agora eu vou descobrir o volume, que é multiplicando 12,56 vezes a altura dele, que ele colocou, que é 27 centímetros. Multiplicando esse número com esse aqui, ó, vai dar um total de 339,12 centímetros cúbicos. Ou seja, o João, ele está correto. O João, ele fez os cálculos de forma correta, certo? Então, já sei que o João, ele acertou. Agora, nós vamos analisar a resposta do Marcos. Vamos ver se o Marcos também vai estar ali naquela lista, né? Vamos analisar aqui o Marcos. O Marcos, ele escolheu aí como raio um cilindro com raio medindo 5 centímetros, certo? O raio medindo 5 centímetros. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e descobrir o volume, né? Primeiro pela área da base. Então, a área da base vai ficar 3,14 vezes 5 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 25. A área da base, que vai dar um total de 78,5, certo? Aí agora o volume dele, 78,5, que multiplica pela altura que ele colocou, que é de 20 centímetros. Multiplicando 78,5 vezes 20, vai dar um total de 1.570 centímetros cúbicos. Passou e muito, não foi? Do volume da professora. Então, com isso nós concluímos que o Marcos, ele está errado, certo? Ele não acertou. Ele não fez as medidas corretas, certo? Ele está fora. Agora nós vamos analisar a resposta da Thaís. Vamos ver se ela vai acertar aí os números. Então, vamos lá. Vou colocar aqui agora a resposta da Thaís. Thaís. A Thaís, ela colocou aqui o raio medindo 6 centímetros, certo? Então, a área da base vai ficar 3,14 vezes 6 ao quadrado. A área da base vai ficar 3,14 vezes 36. A área da base vai ficar um total de 113,04. Aí você vai pegar esse resultado e vai multiplicar pela altura do cilindro que ela colocou. Então, o volume vai ser 113,04, que multiplica pela altura, que é de 3 centímetros. O volume vai dar 339,12 centímetros cúbicos. Bateu com o resultado da professora? Sim. Ou seja, com isso nós concluímos que quem acertou aqui os cálculos, as medidas, foi o João e a Thaís, certo? A Thaís também, ela acertou, certo? Esses dois aqui, ó. O Marcos errou, o João e a Thaís acertaram, certo? Mudando aí o raio e a altura do cilindro. Aí,
Na letra B, ele disse o seguinte: indique outros valores para o raio da base e para a altura de outro cilindro que sejam diferentes dos apresentados, mas cujo volume seja igual ao cilindro desenhado pela professora, certo? Então, olha, nós vamos agora, ele pediu para que você faça isso agora. Descubra a medida, um comprimento do raio, né? Para que ele obtenha o mesmo volume da professora, o raio e a altura, através do raio e da altura, certo? Então, olha, vamos lá. Continuando aqui, agora você vai fazer essas medidas, vai descobrir. Então, uma possível medida poderia ser com o raio medindo 4 centímetros, certo? E a altura medindo 6,75, certo? Uma das possibilidades. Você poderia também colocar um raio medindo 5 centímetros e a altura medindo 4,32 centímetros. São essas duas possibilidades, certo? Então, olha, pessoal, aqui, como que vai ficar? Como que eu sei? Você vai pegar aqui, ó, 4, certo? Você vai pegar a área da base, que é πr ao quadrado, 3,14 vezes 4 ao quadrado. Aí a área da base vai ficar 3, aqui, ó, a área da base vai dar 50,24, certo? Então, você vai pegar esse valor, que é 50,24, e vai multiplicar pela altura, certo? Qual foi a altura que nós colocamos aqui? 6,75. Então, o volume aqui vai dar um total de 339,12 centímetros cúbicos, certo? Então, aqui, ó, observando aqui, nós mudamos o raio e a altura, certo? Como? Nós pegamos aqui, ó, a área da base, 3,14 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 16, né? Multiplicando 3,14 vezes 16, 50,24. Aí 50,24 vezes a altura, 339,12, certo? Então, pessoal, é isso aí, tá? Que eu queria passar para vocês. Até a próxima.